A gente vai falar ainda sobre o Depay, hein, gente? Depay não treinou ontem, teve reunião hoje e, pelo jeito, se acertaram. Já tem até nota do Corinthians explicando a situação do Depay. Pelo jeito, vai ser apaziguada a situação e a gente vai trazer tudo, tá? Sobre essa reunião do Depay com o Corinthians. Ele fez a reunião, ontem ele não foi treinar, fez a reunião e se juntou ao time aí no treino. Então, deve ter sido tudo resolvido. A gente vai apurar tudo e vai trazer aqui pra vocês. Depay treinou. Ontem não foi pro treino e se reuniu aí, né, com a diretoria e voltou a treinar. Tem informação, Flávio? Tenho. É o seguinte, eu falei com uma cachoeira lá no Corinthians e a informação é a seguinte. Rapidinho. Kaique, corta o meu microfone que eu vou ligar aqui pra fonte aqui do Flamengo. Não deixa o microfone aberto. Pessoal, conversa. Vai. Nossa, Pode ir. E eu conversei com essa cachoeira e perguntei, né, como é que tá o negócio do Depay? Disse, não, tá resolvido. Tá resolvido o tema. E a pessoa tava na correria, não deu para entrar em detalhes, mas tá resolvido. Essa crise, primeiro, a empresa que o Corinthians ficou devendo para os seguranças do Depay, lembra disso? A empresa estava cobrando, os seguranças estavam ameaçando não continuar trabalhando, o quê? Né? Não dá, né? Pô, segurança já é um trabalho complicado, imagina você receber. E também a grana dele do Campeonato Paulista, né? Que era uma parte que faltava. Sim, a premiação. Já está acertado. Aí você vai dizer, bom, mas eles pagaram tudo, eles dividiram, isso eu não tenho ainda informação detalhada, porque, como eu falei, foi uma informação na correria e tal, tá ok, tá tudo certo. Depay volta à normalidade, Depay joga contra o Bragantino, se for o caso, se tiver ok fisicamente. Então, eu imaginei, sinceramente, que essa crise poderia gerar a saída do Depay. Há uma disposição do Corinthians. Agora, dia 9 de agosto, tem a votação dos sócios e a tendência é confirmar a saída do Augusto Melo. E essa nova gestão tem uma ideia de diminuir custos fortemente no Corinthians. Se continuar o Stabile, esse pessoal do Stabile e tal, que é uma tendência, pelo menos até esse final de percurso, né, da direção do Augusto Melo, né, do período que seria Augusto Melo, a tendência é baixar valores. Baixar valores. Eles querem diminuir, acho que está muito exagerado e em algum momento quando eles têm que dar um toque de gestão. E eles até dizem o seguinte, de repente vale a pena correr algum risco é rebaixamento, né? Porque você tem que colocar a casa em ordem algum dia. O Paulo Nobre correu esse risco, o Bandeira de Melo correu esse risco. Então o Corinthians vai partir para alguma coisa mais radical para tentar diminuir custos. E, obviamente, que o Depay ele tem um valor, um custo dele é muito acima daquilo que o Corinthians, na atual situação, pode pagar. Apesar, então, eu achei que poderia, né, já aproveitar a situação e já resolver essa parada desse jeito. Já, de repente, fazendo um acordo com ele, saindo. Mas não, ele foi resolvido, ele, pelo menos por hora, continua no Corinthians. O que você pensa disso, Piperno? Eu penso que, eu cheguei a pensar com você, a partir do momento, inclusive, em que houve essa dúvida se ele voltaria ou não, e aí, Flávio, teve um outro componente, né, nessa última semana, que foi a negociação do Coronado, né? Esse também era um jogador de alto salário, ideia, tem que cortar muito e tal, e opa, veio uma proposta para ele, olha, meu filho, claro, obrigado, segue a vida e desafoga a folha. E aí eu imaginei que, falei, bom, já fez isso com o Coronado, talvez faça também com o Depay, embora sejam jogadores, claro, de níveis muito diferentes. Aproveitamento diferente. Exato, mas como é um Corinthians, né, com a faca no pescoço, falei, bom, numa dessas, porque por tudo que a gente ouviu falar, e não tem nada a ver com salário de jogador nenhum e tal, mas a verdade é que, por tudo que já foi escrito, falado, dito e tal, juntando os dois, dava algo próximo os gastos do Corinthians, até mesmo com a transação de luvas lá, porque, enfim, o Coronado ganhava muito, mas não só salário, mas também por conta das luvas e tudo mais, o que acabava dando um valor muito alto. Então, somando um com o outro, dava algo próximo a $1 milhão por mês. Para um time endividado do jeito que tá. Para um time, pois é, né? Ele estava falando de uma bolada. Então, até por conta disso, eu achei que alguém no Corinthians fosse falar, bom, vamos tentar aí um acordo amigável com ele. Agora, eu também, Flávio, coloco muito em dúvida esse tipo de desfecho,
Porque teria que haver, obviamente, a concordância do jogador, de abrir mão da bolada toda que ele ganha aqui, ter que arrumar um outro clube na Europa, embora o momento oportuno seja esse, né? A temporada de muitos negócios aí no futebol europeu. Mas também não sei se o Depay, a essa altura da carreira, vai conseguir lá na Europa um contrato tão vantajoso como esse que ele tem agora no Corinthians. Então, são muitas questões aí. Mas eu desconfio que se alguém do staff do jogador procurasse a direção do Corinthians e falar: olha, tá bom, tá complicado aqui para nós, para vocês, que a gente reconhece um momento difícil, tá? Né, vamos fazer aí um eu acho que sim. distrato. Eu tenho a impressão que o Corinthians pegaria uma oferta dessa aí correndo. E aí, Bruno, o que você pensa disso? Ele é um jogador importante, ainda titular da Holanda, deve estar na próxima Copa do Mundo, então é um jogador que poderia sim atuar na Europa, mas ninguém vai comprar um jogador já mais velho. Então, se ele saísse, teria que ser mesmo um acordo. Tem um time que quer me contratar, mas a gente precisa ter um acordo aqui, rescindir aqui para ir para lá. Pode ser no próprio país dele mesmo, mas ele acho que ainda teria mercado em outras ligas, não só na Holanda. Né? Ainda é um jogador importante. E muito importante para o Corinthians dentro de campo. O Corinthians contratou um jogador que o ajudou, sim, principalmente acho que no momento mais difícil ali de escapar de rebaixamento, que acabou rendendo até um 7º lugar, até acima do esperado, mas o Corinthians claramente contratou um jogador que ele não podia pagar. Que aí as pessoas podem contestar, é justo ele ter uma premiação quase que total do título paulista? Não interessa, mas agora, a partir do momento que o cara assina um contrato, não importa mais o que é justo ou o que é injusto. Claro. É justo eles ter a exigência de ser o camisa 10, que foram coisas que foram contestadas no contrato dele. Isso não importa. O que importa é, ele, quando estava negociando, ele pediu algumas coisas, salários, prêmios, até o número da camisa, qualquer coisa, e toparam. E assinaram um contrato. A partir do momento que está assinado um contrato, que está feito um acordo, você tem que cumprir o que você acordou, você tem que cumprir o que você combinou, o que você assinou. E o Corinthians lá atrás, quando o contratou, e tá mostrando agora, estava devendo 6 milhões para o cara, estava claro que ele não conseguia cumprir tudo. Então, por enquanto ele fica, mas é uma situação que pode voltar a acontecer, ainda mais com essa ideia, né, da atual diretoria, que por enquanto é interina, de diminuir gastos. Então, eu acho que é uma coisa que hoje ele está no Corinthians, é possível que jogue já no fim de semana e que jogue os próximos jogos, mas não acho que é uma coisa encerrada, não. Acho que se tiver mais algum problema lá para frente, atrasar alguma coisa com ele, vai ter problema de novo. Então o Depay se ajustou com a diretoria do Corinthians. Data hoje, tá ok, pode jogar com o Bragantino, já tá treinando. Essa crise passou. Acertaram os seguranças dele, lembra que a empresa de segurança também não tinha sido paga, isso ok. Essa parte dele ok, não sei se pagaram tudo, se dividiram, enfim, tá acertado. Então o Depay tá liberado para trabalhar nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, que a grana é pesada, né? É muito dinheiro. E outra? O Piperno lembrou uma coisa, o Coronado, apareceu uma chance, eles queimaram. Mas o Coronado é outro tipo de jogador, né? O Depay, se ele sair do Corinthians, vai gerar problema. Por hora tá ok, por hora o Depay segue a vida. Não, mas tem outra coisa também, né, gente? Depay, tudo certo, tá pago, mas e os outros jogadores que não estão sendo pagos? Você tá querendo demais, né? Não, eu tô dizendo... Isso que não dá pra pagar a conta. Você quer que o seu Madruga pague todas as contas. Ele já pagou um mês de aluguel, ele quer os 14. Quer que o Corinthians fique em dia? Você acha que... Não, o que eu tô dizendo é o seguinte... Extravagância. Isso pode interferir no grupo ou não pode? Qual que você quer que pague conta de luz, conta de água, marmita? Calma! Vamos por vez. Uma coisa de cada vez. O que eu tô falando, gente, é que pode interferir no grupo. Não. Os jogadores podem falar, calma aí, vão pagar só o Depay? Uma coisa por vez. Você quer tudo, tá louco? O Campeonato Paulista acabou agora, em março. Você acha que já dá tempo pra pagar? Calma, não é assim também não, pô. Estamos devendo muito. Acho que dinheiro dá em árvore lá. Hoje, amanhã é outra coisa. Amanhã chega lá o cara da luz, aí chega o cara do telefone, o cara da internet. Vamos devagar, não é assim também. Aí quem tá precisando mais? Como é que é o negócio aí? Calma, não é assim, pô. O cara folgado, né? Quer que pague tudo, pô. Se o Corinthians tivesse ido pro Mundial pra trazer esse dinheiro todo de premiação, mas não foi também, pô. Calma. Acertou o Depay, pronto. Agora, esse acerto com o Depay, pronto. O Piperno já falou sobre o assunto do Depay também? Falou. Esse fator Depay, tá? Esse ajuste com o Depay, esse acerto com o Depay, passa pra vocês um otimismo que as coisas vão melhorar no Corinthians? Não.
Quer dizer, otimismo em Corinthians. Não dá, pô. Ué, pô, meu celular tá aqui, o meu copo tá aqui. Eles estão longe. Eu não devia dar essa bola pingando. Mas eu vou falar, mano. Não devia te dar essa bola pingando, mas eu vou te dar. Você sabe quem reclamou pra caramba do acerto com o Depay? As meninas do futebol feminino. Mentira. Porque elas estão sem receber. É sério? Elas ficaram bravas. O que você acha disso? Não, mas ficar sem receber, eu nunca vou ser a favor. Aí eu também sou justo. Só tô te passando que alguém show as meninas. Não, aí eu também sou justo. Ficar sem receber, eu nunca vou ser a favor acho que todo mundo tem. das meninas não receberem. Agora, o que eu falava foi quando as meninas foram contra o Cuca no Corinthians. Quem são elas para ser contra o Cuca no Corinthians? O que elas têm? O que elas colaboraram para o gigantismo do Corinthians? É isso que eu falo. Para mim, nada. Então, tiraram um treinador bom do Corinthians por causa de uma supervalorização ridícula das meninas. Ali eu bati mesmo, não sou fã do futebol feminino ainda. Se um dia for alguma coisa atraente e eu gostar, eu vou falar. Mas, por enquanto, acho chato, não gosto. Mas não receber, eu nunca vou ser a favor disso, que aí é sacanagem. Claro. Aí é sacanagem com as meninas, né? Porque do mesmo jeito que os jogadores estão lá trabalhando também, aí eu nunca vou ser a favor não, que eu não torço pro mal de ninguém. Agora, eu sou hiper sincero. Quando elas falaram sobre, não, o Cuca, não queremos o Cuca. Quem são elas para não querer o Cuca? Quem tem que querer o Cuca é o torcedor corintiano, que estava passando maus bocados naquele período e que continua, por sinal, né? E continua passando maus bocados. E continua. Agora, eu vou ler a nota do Corinthians aqui, tá? A gente vai colocar aí na tela, pode colocar, Caiquinho, pra gente ler. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que o atleta Memphis Depay apresentou-se na manhã dessa quinta-feira no CT Joaquim Grava, onde esteve reunido com o presidente em exercício do Corinthians, Osmar Stabile, o executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o técnico Dorival Júnior. Ou seja, eram os três na reunião. Durante a reunião, o atleta justificou sua ausência e manifestou o seu desejo em permanecer no Corinthians. Após as providências necessárias, a presidência trata o assunto como resolvido. Não explicou nada, né? Porque disse que o cara apareceu para trabalhar. E aí botaram um assunto resolvido. Parece estar longe de estar resolvido. Não, pelo menos para esse fim de semana. Não, tá resolvido. Pra ele treinar, é porque isso aí, bufunfa, né? O cara não. Ele não foi treinar porque não tinha grana. Aí ele vai treinar. O que aconteceu? Pagaram, né? Ou pelo menos fizeram, sabe, aquele 3 chequinhos. Agora tem o Pix programado, né? Programaram os 3, 4 Pix. Mas tá resolvido, isso aí tá resolvido. É uma situação muito difícil. Resolver a situação do Corinthians, isso vai demorar muito, né? Primeiro, no curtíssimo prazo, né? A situação financeira é terrível. Alguém vai ter que começar a cuidar disso, mesmo que interfira no desempenho do time em campo. Mas a atual diretoria é uma diretoria que está garantida até agosto. Estamos em julho. Em agosto vai ter a Assembleia dos Sócios. Dia 9 de agosto, Assembleia dos Sócios. Se votarem, a maioria votar para permanecer o Augusto volta. Se a maioria votar contra, que é a tendência hoje, o Augusto está fora. Mas aí vai ter uma outra eleição, vai ter uma eleição indireta dentro do Conselho. Aí pode ter um consenso aí no Conselho do Corinthians. Mas a atual diretoria está garantida um mês. Então, assim, o Corinthians ele está numa situação que ele não tem nenhum presidente definido. O atual presidente ele tem um mês garantido. Depois, ninguém sabe. É uma situação do Corinthians onde nunca nada se explica. Nunca. Nada no Corinthians se explica. Então, eu acho que o torcedor, ele tem toda a razão, né, de ficar puto, o torcedor corintiano. Infelizmente, às vezes, quando se critica o Corinthians, o torcedor fica chateado com a gente, mas, na verdade, não tem como, né, a gente levar na normalidade o que vem acontecendo no Corinthians.